Esses são os 7 pecados capitais: inveja, luxúria, ira, orgulho, preguiça, ganância e gula. Depois do sucesso do último vídeo onde eu fiz se os 7 pecados capitais fossem jogadores, muitos pediram pra eu fazer a versão de times, se os 7 pecados capitais fossem times. E aqui está, meu parceiro. Inveja. Inveja é querer o que o outro tem. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Eu pedi ajuda nas minhas redes sociais pra escolher o time que eu ia colocar aqui na inveja e várias pessoas pediram um time em específico com a seguinte justificativa. Em 2022, o Flamengo conquistou a Libertadores. Em 2023, o Fluminense conquistou. Em 2024, o Botafogo conquistou a Libertadores. Dos 3 times do Rio, só o Vasco ainda não ganhou recentemente. Mas eu não vou colocar o Vasco aqui, sabe por quê? Porque eu tenho muito inscrito vascaíno, rapaziada. Então eu não vou deixar a rapaziada com raiva de mim, certo? E porque eu respeito a história do Vascão, mas tem outro time que dá pra gente colocar aqui com uma história de inveja mais clara e mais obscura ainda recentemente. Você vai lembrar agora. Em um jogo contra o Montpellier em 2022, essa cena mostrava ao mundo um dos maiores casos de invejas recentes no futebol. Em 2021, o PSG fez um investimento absurdo buscando o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Fez uma janela de transferência histórica, trazendo nomes como Donnarumma, Sérgio Ramos e Messi. Mas esse time não vingou como esperado, eliminado nas oitavas da Champions pelo Real e na Copa da França pro Nice. Enquanto Messi e Neymar não rendiam como esperado, Mbappé praticamente carregava o PSG. E no momento de renovar o contrato do Tartaruga, ele praticamente virou dono do clube. Ele poderia escolher o diretor esportivo e até o técnico. Depois disso, o Leonardo, que era o diretor de futebol, passou pouquinho tempo depois foi demitido, misteriosamente. Logo em seguida, viralizou um vídeo do Neymar se recusando a fazer um exercício com o Mbappé. Na partida contra o Montpellier, teve um pênalti pro PSG e Mbappé foi bater, mesmo o Neymar sendo o cobrador oficial, o que já foi estranho. Mbappé, pra completar, bateu e errou. No segundo tempo, houve um pênalti pro PSG e o Mbappé simplesmente esbarrou no Messi e foi tentar tomar a bola do Neymar para bater o pênalti. Havia rumores de que nos treinos o técnico Pochettino pediu pro Mbappé parar de tentar ser o Neymar. Ele meio que queria driblar igual o Neymar, sabe? Queria copiar a identidade de jogo do Neymar. Basicamente é isso. Tipo assim, o Mbappé é muito craque. Mas não dá pra fazer o que o Neymar faz, mano. Ninguém consegue fazer o que o Neymar faz, tá ligado? Pouco tempo depois de todos esses ocorridos, Neymar e Messi estavam fora do PSG e o técnico Pochettino também. Esse caso do Mbappé com o Neymar foi uma inveja. Lógico que já passou tempo. Eu sou muito fã do Mbappé, só que isso aconteceu, né? A gente não pode esquecer, mano. Luxúria. A luxúria no contexto dos pecados capitais representa o desejo excessivo por prazer, beleza, poder e ostentação. E no futebol, nenhum clube carrega tanto esse peso histórico quanto o Real Madrid, o clube dos galácticos. Desde os anos 2000, com a era dos galácticos, o Real Madrid virou sinônimo de glamour, de luxo. O presidente Florentino Pérez criou um modelo onde o foco não era só o talento em campo, mas também a beleza, a fama, o marketing e o apelo midiático dos atletas. Tanto é que em 2004 eles recusaram a contratar o Ronaldinho porque ele era feio demais, segundo o dirigente lá, né, mano? Tipo assim, o Real Madrid queria vender imagem, queria vender beleza. O Real Madrid sempre gostou muito de um luxo. Atualmente, o elenco do Real Madrid é o mais estrelado do mundo, com os novos galácticos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e Mbappé. Então, é impossível negar que o Real Madrid curte um luxo ou uma luxúria. Ira. Intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigida a uma ou mais pessoas em razão de uma desavença em comum. Quando se fala em ira no futebol, muitos lembram de lances violentos, né, entradas fortes, e fora de campo, todo mundo pensa em brigas por parte da torcida organizada, mas teve um caso muito famoso mundialmente que ficou marcado na história do futebol, com muitas mortes e ficou conhecido como a tragédia de Heysel. Se você nunca ouviu falar nessa tragédia, essa é uma das maiores tragédias da história do futebol, envolvendo a torcida organizada do Liverpool e Juventus. E a partir daí, várias regras do futebol e de torcida foram mudadas e o futebol nunca mais foi o mesmo.
Em 1985, Liverpool e Juventus chegaram à final da Champions. O time italiano nunca tinha sido campeão e tinha em seu elenco nomes como o francês Michel Platini. E o time inglês buscava o seu 5º título na competição e era o atual campeão da Champions, que, por sinal, na final passada terminou em uma briga feia entre os hooligans, uma torcida organizada super violenta do Liverpool, e a torcida da Roma. Então, no ano seguinte, teria a final entre Juventus e Liverpool mais uma vez. E pra piorar, o jogo aconteceria no estádio de Heysel, na Bélgica. E o estádio tava simplesmente caindo aos pedaços. E era tão velho que alguns torcedores abriram um buraco na parede do estádio e entraram. Vendo essas condições precárias, Liverpool e Juventus pediram pro jogo não ser realizado lá, mas a UEFA negou. A UEFA, você vai ver o que ela vai fazer nessa partida, meu irmão. Pra piorar, na organização ali do estádio, a torcida do Liverpool ficou do lado da torcida da Juventus, separado por um alambrado e 10 guardas só. Uma torcida violenta que antes mesmo de começar o jogo já estavam arremessando umas pedronas que tinham uns blocos de concreto pro outro lado, imagina, mano. E alguns minutos depois, os torcedores do Liverpool avançaram na torcida da Juventus, derrubaram o alambrado e no meio da confusão, da correria, muita gente acabou sendo pressionada contra o muro de proteção do estádio, que acabou cedendo e caindo. E infelizmente 39 pessoas acabaram morrendo ali mesmo. Outras 600 pessoas ficaram feridas e depois de tudo isso ali acontecendo no estádio, antes da partida começar, minutos antes da partida começar, sabe o que a UEFA fez? Nada, falou, segue o jogo, vamos ter a final do mesmo jeito. Imagina, mano. Então aconteceu o jogo, rolou a partida e a Juventus foi campeã com um pênalti também bem suspeito, porque a falta nem foi dentro da área, então nem foi pênalti. Mas esse aí é um caso de ira no futebol, mano. Tanto ira dos torcedores e eu considero ira da UEFA também. Não, beleza. A ira não pode ser mais frieza, sabe? Nem cancelar o jogo, que era o mínimo, né? Gula. Vício de comer e beber em excesso, muitas vezes consumindo ou querendo bem mais do que se pode aguentar. E ninguém melhor pra representar isso do que o Corinthians. Calma, torcedor corintiano, não fica bravo comigo, você vai entender do que eu tô falando. Em 2012, o Corinthians viveu um ano mágico com a conquista da Libertadores e com o épico Mundial. O Corinthians vivia um dos ou o maior momento de glória da sua história. E isso refletia dentro dos gramados, mas também fora dele. Naquele momento, ninguém tinha um poderio financeiro maior que o Coringão no Brasil. Porém, o que era um momento de glória se tornaria um momento de tensão e um problema devido à má gestão do clube e à gula dos dirigentes. A gula é o excesso, comer demais, contratar demais, gastar demais, contratos longos com jogadores sem mercado como Luan e Pato, dívida bilionária com a Arena, alguns salários atrasados, transformaram o Corinthians, que era a maior potência do Brasil naquele momento, em um clube endividado. Mano, isso eu acho uma sacanagem, principalmente com o torcedor, sabe? Os caras vai, dirige o clube, a gente sabe que muitas vezes, ó, então entra a gula aí dos caras de querer sempre mais, sabe? Querer o dinheiro do clube. Corinthians, pela situação que tava, não era pra ter essa queda financeira, sabe? Era pra só crescer. Pela torcida que tem gigantesca, sabe? Era pra ser, tipo, mano, o maior patrimônio de um clube é a torcida. E o Corinthians, o que mais tem é a torcida. Uma torcida extremamente apaixonada. É absurdo isso. Então, na gula, eu achei ótimo esse exemplo. Clube não come, né? Tipo assim, o escudo do Flamengo comendo alguma coisa, o escudo do Vasco comendo. Tipo assim, um clube, a instituição não come. Então, como é que eu ia botar alguém da gula aqui? Eu tinha que fazer uma analogia. E eu achei essa analogia perfeita pra falar, beleza? Preguiça. Estado de prostração e moleza, capaz de te impedir de fazer o que deve ser feito. E quando você não faz o que deve ser feito, você para no tempo. E um gigante que parou no tempo durante um período foi o Milan. Esse escudo já representou um sinônimo das maiores grandezas do futebol mundial. 7 títulos de Champions League, o segundo maior campeão da história, atrás só do Real Madrid, mas depois da glória veio o sono profundo. O Milan venceu sua última Champions League em 2007. São 18 anos sem conquistar a Europa. De 2011 a 2021, o Milan passou 10 anos sem ganhar nenhum título relevante. E entre 2014 e 2020, o Milan não ficou nem no top 4 da Série A. Mano, imagina o Milan, que era disparado assim o maior campeão da Champions junto com o Real, né? Só ficava atrás por uma ou duas Champions, mas tipo, era muito próximo, mano. Do nada, nem ficar no G4 do campeonato italiano. Então, na preguiça, eu vou colocar o Milan, porque eles pararam no tempo e foi uma estagnação absurda.
Ganância. A ganância é o desejo excessivo por ter mais. E se existe um clube que representa esse pecado no futebol moderno, esse clube é o Chelsea. Desde que foi comprado por Todd Bowley em 2022, o Chelsea virou um verdadeiro shopping center de contratações. Foi como se o clube tivesse ganhado um cartão Black ilimitado e saído por aí comprando tudo que se movia. O Chelsea gastou mais de 1 bilhão de euros em 2 anos. Só na janela de verão de 2023 foram 462 milhões de euros. E o resultado disso? Ganharam tudo? Não, nem vaga pra Champions eles conquistaram. Entre essas contratações, destaca-se Enzo Fernandes por 121 milhões de euros, a maior contratação da história da Premier League. Mudryk por 100 milhões de euros. Caicedo por 116 milhões. A lista parece o modo carreira no FIFA, mas sem limite de orçamento, tá ligado? Tipo assim, bota aí o código de dinheiro infinito e vamos trazer, mano. E o pior, vários jogadores nem se firmaram. Mudryk, durante um tempo, virou piada. Cucurella virou banco. Caicedo, apesar de talentoso, vive altos e baixos. É como se o Chelsea achasse que só o dinheiro resolve. Soberba. A soberba é o pecado de quem se sente superior aos outros. E ninguém representa isso melhor que o Flamengo. A gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. O Flamengo vem de uma reestruturação financeira que já dura desde 2013. Mas em 2019 começou a colher os frutos dessa grana toda entrando, mano. Foi um ano mágico pro Flamengo. Campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, quase ganhou o Mundial do Liverpool ali, perdeu na final. E nisso despertou no torcedor flamenguista a soberba. Junto com o elenco mais caro do Brasil por vários anos seguidos, títulos marcantes como 2019, 2020, 2022 e a recente Copa do Brasil em 2024 dão ao flamenguista mais gás ainda pra se sentir soberbo. O torcedor do Flamengo sempre foi marrento, né, mano? Fala, pô, nós é Flamengo, hein, meu? Tá tirando, pô, quem é Vasco, quem é Fluminense? Muita gente leva na resenha, principalmente os flamenguistas, né? Acha da hora. Muitos torcedores dos outros times rivais odeia, tipo, a maioria das pessoas odeia flamenguista, né, mano? A torcida rival odeia, tá ligado? É igual o Gabigol. O Gabigol, pô, a torcida do Flamengo amava e a torcida rival odiava. Só que, mano, torcida do Flamengo, pelo amor de Deus, entenda, mano. Eu não tô falando que o torcida do Flamengo é ruim, eu não tô falando que o Flamengo é soberbo. Mano, esse vídeo é de resenha, tá ligado? Então, tipo assim, é a imagem, tá ligado? Só uma analogia ali do time, tá ligado? Mas é isso, mano. Essa é a marca do torcedor do Flamengo, resenha mesmo, marrentaço, tá ligado? Tem que continuar assim mesmo, mano. Isso faz parte do futebol, faz parte do clube. É igual a torcida do Corinthians, pô, a torcida bando de louco, mano. A torcida do Santa Cruz, mano, é muito monstro, tá sempre enchendo estádio. O futebol brasileiro é muito rico em culturas. Esse vídeo não foi nenhuma crítica a nenhum clube, só foi entretenimento mesmo. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Victorando, beleza? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, fui. Deixa o like, hein? Tchau!